Olá, meu nome é Adriana Carla Fiune. Minha formação é Letras pela Universidade Estadual de Goiás e também sou bacharel em Ciências Sociais pela Unievangélica. Fiz 2 anos de Artes Visuais pela UFG no sistema de EAD, mas não pude concluir por motivos de saúde. Há mais de 22 anos sou funcionária da rede pública estadual. Dentro desses 22 anos, 16 foram como professora de educação artística, hoje de artes. Pensar na educação hoje é refletir sobre o tipo de sociedade ao qual estamos inseridos, as escolhas que fazemos em nossa vida pessoal e profissional. Somos autônomos diante essa nova realidade? O que é necessário para que eu possa desenvolver um bom trabalho dentro do meu campo profissional na era da cultura digital? Estamos inseridos em uma cultura onde a maneira de pensar e de agir pressupõe a utilização e o domínio dos recursos digitais. A maneira de pensar e agir estão intimamente ligadas no mundo das telecomunicações e informática, e este, por sua vez, ligadas a um campo de tecnologias intelectuais. Voltando na minha história profissional, passei no concurso para professora da rede pública estadual em 1993 e fui trabalhar no Colégio Estadual Leopoldo de Bulhões, colégio ao qual estudei e me formei em técnico magistério. A princípio falaram que era uma disciplina fácil, que deveria ensinar os alunos sobre cores primárias, secundárias, ensinar a desenhar e fazer trabalhos manuais. Infelizmente ou felizmente, deparei com outra realidade quando tive acesso ao pouco material que eu tinha disponível na unidade escolar. Pude perceber que as aulas de educação artística não eram tão simples assim. Tudo aquilo que eu tinha aprendido enquanto estudante, os trabalhos manuais desenvolvidos, os conteúdos em si, não eram conhecimentos suficientes para o tipo de profissional que eu queria ser. Acreditei que meus alunos não iriam contentar com aqueles conteúdos e minhas aulas não iriam atender às expectativas deles. Comecei a minha busca por recursos materiais e conteúdos para que eu pudesse desenvolver um bom trabalho, um trabalho profissional de qualidade. Na época, o colégio não contava com biblioteca, jornais ou outro tipo de informação. Tive uma coleção de livros, Viver com Arte, e contei com muita criatividade. Como profissional, eu tinha que levar os meus alunos a aceitar o produto que eu estava oferecendo. E o que eu estava oferecendo enquanto professora de educação artística, eu sempre me colocava no lugar de meus alunos e me questionava se os conteúdos que eles estavam trabalhando e a metodologia utilizada iria chamar a atenção e o que iria contribuir para a vida. Essa busca constante para a melhoria do meu conhecimento, desenvolver um trabalho cada vez melhor, seria o mais gratificante na minha jornada profissional. Então me acostumei a sempre buscar cada vez mais informações, conhecimentos, aceitar as novas propostas, os novos desafios. Acompanhei a chegada dos parâmetros curriculares nacionais, que foram lançados em 1997, e a partir daí começaria a nortear o trabalho dentro da disciplina de arte. Diante dos objetivos gerais, pude elaborar um plano anual de ensino para cada série, porém muito precário. Até então não consegui arrumar nenhum outro tipo de material ou recurso para que pudesse me ajudar em minhas aulas. Estive presente quando chegaram os primeiros televisores e antenas parabólicas, disponibilizando a TV Escola para a formação dos professores. Tudo isso me chamava a atenção, e mesmo que não estava ligado diretamente com a minha área, eu sempre assistia às aulas ou vídeos de outras disciplinas, sempre fazendo uma ponte de conhecimento, uma vez que as outras disciplinas como português, matemática, ciências, história era beneficiada com mais materiais. Comecei então a utilizá-los, associando-os aos conteúdos em que eu trabalhava. Assim, ao meu modo de ver, estava trabalhando a interdisciplinariedade.
Outros projetos foram ser implantados pelos governos federal e estadual para a melhoria da qualidade educacional, tais como incentivo à leitura, o qual foram destinadas verbas para implantação de biblioteca na escola, para aquisição de videocassete, DVD, retroprojetor, máquina de xerox, laboratório de ciência, entre outros. Sempre procurei utilizar todos os recursos disponibilizados e sempre refletindo e me questionando, me colocando no lugar dos meus alunos, se eu queria aprender sobre aquele assunto e se a metodologia e os recursos seriam atraentes e o que acrescentaria para a vida. Quando transferi do colégio que trabalhava, Leopoldo de Bulhões, e vim para Goiânia, cerca de 5 anos, já tínhamos um laboratório de informática montado na nossa escola. E eu era uma das professoras que mais utilizava para poder trabalhar dentro da minha disciplina, que era a arte. Sempre buscava a melhor maneira de desenvolver meu trabalho, utilizando os recursos disponíveis no colégio. Jamais utilizei o laboratório de informática para passar tempo. Sempre utilizava os recursos com um objetivo determinado. E como professora de arte, e nessa busca constante, né, dentro do contexto que trabalhava, a visão sobre a disciplina mudou e passou a ser mais respeitada a ponto de poder de solicitar, né, aos alunos a aquisição de livros didáticos dentro da área, uma vez que o governo não disponibilizava esses livros para os alunos da rede. Em busca de constante de um trabalho de qualidade, a abertura para novos conhecimentos nunca foi dificuldade da minha parte. Muito ao contrário, todo o processo de aprimoramento da educação era bem-vindo, tendo em vista que estava em construção uma nova reorientação curricular para as disciplinas vistas como secundárias. Tive a chance, então, de mudar a visão que a maioria das pessoas tinha com relação à disciplina arte. Então, minha história como profissional foi baseada na curiosidade, na aceitação do novo, na perspectiva de melhoria na atuação profissional, na melhoria do meu ato pedagógico. Chego a essa conclusão depois da leitura dos depoimentos investigativos disponibilizados pelo curso, o qual me fez refletir sobre a minha vida profissional através de um novo olhar. Segundo Mariana Tagliari, em seu depoimento provocativo para o curso de especialização de arte e educação intermediária, onde propõe algumas reflexões sobre o papel enquanto arte educadores e sua relação com as intermídias, a educadora pontua algumas questões como: há computadores, data show em sua escola? Os alunos são proibidos de levar aparatos tecnológicos para a sala de aula? Celulares, tablets, entre outros, atrapalham o ensino? Como você utiliza os recursos tecnológicos em suas aulas? São para passar filmes, slides temáticos? Assim, ela nos leva a refletir como estamos nos apropriando dos recursos intermediáticos como ferramenta para trabalhar no processo de ensino-aprendizagem dentro das nossas escolas. A professora Mariana informa que na escola onde ela trabalha, os aparatos tecnológicos existem, mas nem todos funcionam. Porém, dentro do modelo de planejamento pedagógico que a Secretaria de Educação propõe aos professores, existe um tópico sempre presente, que é a utilização de instrumentos tecnológicos como recurso para uma aprendizagem melhor no desenvolvimento humano. Seu questionamento reflete a questão de se a escola não possuir essas tecnologias, deve simplesmente as ignorar? A Secretaria de Educação incentiva o uso dos recursos. Existem verbas destinadas para a aquisição desses aparelhos. Observamos que há vários fatores que impossibilitam a utilização desses recursos. Um deles é a resistência de muitos professores com relação a uma visão tradicionalista de educação. Outra é a própria proibição mesmo, por parte dos gestores ou equipe pedagógica,
que impossibilita o uso dos aparelhos para que não sejam danificados. Outras vezes, o profissional não tem o domínio na utilização dos recursos devido ao medo de tecnologias, né? A tecnofobia. Enquanto performance do professor, qual a concepção de performances culturais, arte educativa como possibilidade metodológica para corroborar no desenvolvimento da consciência pedagógica e crítica da ação docente, ou seja, o ato docente crítico? Podemos observar na fala da professora Fernanda Cunha, em seu artigo, como realizar performances culturais e arte educativas sem desígnios pedagógico crítico. Temos uma concepção crítica necessária com metodologias, conhecimento para desenvolver um trabalho, obtendo resultado que revelem uma nova ação pedagógica satisfatória? Primeiramente, temos que observar a nossa volta, o mundo que vivemos. Em que época estamos? Como vejo o mundo e o meu trabalho hoje? Qual o conceito de mundo que tenho hoje como profissional? Hoje, trabalhando no Núcleo de Tecnologia Educacional da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, tenho uma visão diferenciada. Enquanto professora, eu tinha uma visão do que deveria buscar para a melhoria do meu trabalho. Depois, como tutora pedagógica, pude perceber o que os professores gestores precisavam buscar para desenvolver um trabalho melhor dentro da unidade escolar. Observei professores que tinham dificuldade, mas buscavam melhoria, implementação em seu trabalho, agregando os recursos tecnológicos em suas aulas, analisando a possibilidade e a importância desses recursos nos dias atuais. Observei professores que não se interessavam, mas aceitavam sugestões para seus planejamentos utilizando os recursos tecnológicos. Observei professores que rejeitavam a ideia de utilizarem qualquer coisa que não fosse o livro-texto, o quadro e o giz, resistindo assim ao avanço do conhecimento tecnológico para a melhoria de sua performance, não querendo apropriar do conhecimento de novos recursos, não se inteirando do que havia de mais novo na unidade escolar, ainda mantendo a posição tradicionalista. Enquanto tutora, meu trabalho de orientação em algumas escolas sempre foi direcionado ao ato pedagógico com intento pedagógico. E essa, por sua vez, tentava mostrar o quanto o uso das tecnologias eram necessárias para essa nova visão social, a visão de uma cultura digital. Pois faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Mesmo assim, boa parte dos professores com quem trabalhei não concebiam as mudanças sociais a qual a educação teria que estar paralelamente alinhada. Como convencer educadores que seu trabalho necessariamente tinha que se alinhar à cultura digital, que, para o filósofo Pierre Levy, já representava a quarta revolução e que era um avanço sem volta e que tínhamos que nos adaptar? Para isso, primeiramente, teria que traduzir para os educandos, em geral, o significado de cultura digital e como educar na cultura digital. O que é pensar e o fazer em um momento em que toda a memória da humanidade está reunida virtualmente? Todos os elementos dessa memória podem ser interconectados e acessados de algum lugar. Onde as informações não são exclusividade apenas de um grupo de pessoas, ou de determinados órgãos ou repartições, e que são repassadas para as novas gerações através de profissionais de educação nas escolas. Refletindo sobre o papel da educação, hoje no contexto da cultura digital, recordei Jean-Jacques Rousseau em uma problematização fundamental enquanto acadêmico em ciências sociais, sobre a educação proporcionar ao homem social a possibilidade de garantir sua liberdade quando inserido no Estado. Quando se analisa a obra O Contrato Social, observamos uma forma de se viver na coletividade, direcionado pela necessidade de uma organização social onde o homem tem um lugar
e sua liberdade e igualdade está assegurada pelo Estado, que se torna o provedor do contrato social. Ao trabalhar a liberdade, Rousseau exprime uma ligação da educação para o bem de todos, em consideração a relevância do processo educacional no comportamento da coletividade, sendo que a desigualdade social se faz não somente no que se diz respeito à propriedade territorial, mas também na apropriação do conhecimento. Sendo assim, ao analisarmos a visão desse iluminista em seu contexto e retomá-lo na atualidade, verificamos que hoje o conhecimento também é um agente libertador, no sentido de dar autonomia ao indivíduo devido ao fato da não alienação, principalmente porque na era da cultura digital, onde as informações estão a todo alcance, o homem pode ser dominado por não ter senso crítico reflexivo sobre informações que lhe são passadas. Após uma breve análise sobre o homem e seu contrato social, educação e seu papel como libertadora, sendo a teoria iluminista e trazendo para a atualidade, como podemos pensar na educação hoje? Como o nosso trabalho como educadores pode ser sinônimo de uma educação crítica e reflexiva para essa era, onde as tecnologias e informações estão presentes na vida da maioria dos nossos alunos, sendo eles considerados nativos digitais? O que é significante? O que a experimentação dessa nova cultura pode nos dizer para construirmos uma ponte para o conhecimento que seja realmente valorizado e significativo? Como o ensino de artes pode possibilitar a apropriação de um conhecimento, construção de uma consciência autônoma e crítica, libertadora? Como educadores estamos trabalhando para uma consciência libertadora ou condicionadora? Estamos repetindo o mesmo papel ao qual fomos educados em uma época em que não havia tantos aparatos tecnológicos, onde as informações eram propriedades de alguns e nossos professores eram os proprietários? A professora Fernanda Cunha, em seu livro É Arte e Educação, Educação Digital Crítica, ressalta: faz-se necessário eliminar diferenças educacionais sectárias, de forma a disponibilizar uma educação digital que promova pessoas capazes de gerar, de criar, de elaborar digitalmente, com base na ética e na liberdade, postulando o direito de expressão sem distinção. Diante do exposto pela professora Fernanda, em nossa realidade, onde as relações sociais costumam ser intermediadas pela utilização da técnica, a conscientização crítica implica na apropriação do conhecimento. É nesse sentido que a tecnologia tem que estabelecer-se como mediadora, sendo o trabalho das tecnologias na escola presente e obrigatória no currículo escolar, possibilitando uma educação libertariamente crítica e autônoma. Tanto em nossas escolas quanto em outros lugares, nossos jovens e crianças estão expostos a milhões de informações. Como educadores, estamos preparados para trabalhar com esse tipo de aluno? Como fazer com que nossas aulas sejam atraentes e o que temos para oferecer seja significativamente alcançado em uma nova proposta pedagógica? Na rapidez de informação e na aceleração do desenvolvimento dos recursos, qual é o papel do professor hoje? Trabalhando atualmente no núcleo de tecnologia educacional da Rede Estadual de Educação, o que eu pude observar, principalmente nesse primeiro bimestre, é que não temos políticas públicas voltadas para atender a atual demanda na área educacional frente à cultura digital. Temos programas de governo que não têm um segmento para o uso das tecnologias e muito menos formação concreta para o profissional da educação na área intermediática, deixando muitos projetos interessantes fora do contexto educacional e dando ênfase a exigências pedagógicas que não estão voltadas ao uso das tecnologias. A partir da leitura dos textos apresentados, a minha proposta de estudo é verificar a aceitação e a disposição dos professores na rede pública estadual,
quanto à utilização dos recursos tecnológicos para o aprimoramento de suas aulas e melhoria de seu ato pedagógico. Qual é o intento pedagógico? Quais metodologias e recursos são utilizados para alcançar o seu objetivo? Os recursos intermediários são apenas recursos lúdicos ou sua utilização faz parte de um plano de ensino, um projeto de trabalho? O uso dos recursos estão disponíveis à comunidade escolar ou são utilizados apenas para cobrir falta dos profissionais? O Núcleo de Tecnologia Educacional é um projeto do Ministério da Educação que foi implementado em todos os estados para acompanhar essa evolução digital, formando professores, desenvolvendo projetos para a formação continuada em tecnologia dos professores nas unidades escolares. Formação voltada para o núcleo didático-pedagógico das tecnologias da informação e comunicação no cotidiano escolar. Erroneamente, os NTEs eram vistos como suporte técnicos, sendo que são escolas de formação para o uso das tecnologias nas escolas. Atualmente, a nova gerência está montando uma nova equipe com perfis distintos para uma nova frente de trabalho, voltada para a formação de uma consciência crítico-reflexiva da cultura digital para os professores da rede pública estadual de Goiás. Os aparatos tecnológicos não vieram para substituir o profissional da educação, mas sim como uma ferramenta facilitadora do seu trabalho. Como diz a professora Iolene Lobato, a tecnologia é um intermédio e não um fim de algo mecânico que o educador deve lançar mão, mas deve ser vislumbrada como meio de expressão, como linguagem, como potencializadora do saber. Hoje fazemos compra pela internet. Temos acesso a todos os tipos de informações de todo e qualquer lugar, a tempo e a hora que quisermos. Navegamos na história da humanidade, viajamos em conceitos sobre a origem do homem e do universo, sobre várias vertentes e pensadores. Mas nada disso substitui o concreto, o real. Utilizamos recursos facilitadores para o nosso dia a dia, mas não substituímos completamente, pois o virtual não substitui o real. O momento de estarmos conectados com o mundo real e o modo virtual são completamente diferentes. A interconectividade não substitui o frente a frente. Quando se questiona, haverá vida após a internet? Sim, haverá vida. Afirmo, pois a internet, os recursos intermediários, eles são frágeis e passageiros no sentido assim de que a cada dia são lançados novos produtos e os produtos que temos hoje, né, os aparelhos que temos hoje, eles vão ficando defasados e isso não substitui o concreto, o nosso real, mas isso é uma consciência crítica que desenvolvi através de estudos, observações. Consegui discernir um pouco mais através dos conteúdos fornecidos na especialização, o qual direcionou o conhecimento do real ou virtual e suas conexões, tanto na vida particular quanto profissional, pois não tinha uma visão muito clara sobre o assunto. Acreditando que seja essa assimilação de conceitos, a educação libertadora, teorizada por Rousseau, alinhada à teoria arte educativa da professora Fernanda Cunha, qual o papel do professor na educação atual? Nosso intento está alinhado com o ato pedagógico? Construímos uma consciência crítica em nossos alunos? Como arte educador, como estou contribuindo para que a educação seja realmente formadora de uma consciência crítico-reflexiva libertadora? Minha proposta para essa especialização é a elaboração de um projeto de pesquisa que aponte a realidade dos nossos profissionais da rede estadual de educação, principalmente os arte educadores, na formação de uma consciência crítica da cultura digital.
podendo diagnosticar as demandas na formação. Para isso, utilizaria o meu núcleo de trabalho para o estudo do ato pedagógico dos profissionais de educação pública, bem como a formação proposta a eles, para que possamos desenvolver outros projetos e que esses viabilizem um trabalho mais acessível à introdução das tecnologias na construção do conhecimento voltado para o despertar do interesse, da criatividade dentro da cultura digital. Em uma reportagem de Rodrigo Routier para a revista Nova Escola, ele fala do educar na cultura digital, onde diz: a cultura digital veio para ficar. De tão repetida, a afirmação perde força. Banalizada, pode dar a impressão de que se trata apenas de mais uma mudança, entre tantas que constitui o que se convencionou a chamar de fluxo histórico. Sim, é uma mudança, mas é das grandes. Routier cita o filósofo Pierre Levy, que confere a essa mudança o status de quarta revolução na comunicação humana, sendo a primeira a invenção da escrita, a segunda a invenção do alfabeto, a terceira a imprensa. De acordo com Rodrigo, o momento é revolucionário, porque pela primeira vez toda a história da humanidade está reunida virtualmente, interconectados e acessados de qualquer lugar, não sendo espectadores passivos desse processo. Estamos ativamente participando, nos comunicando virtualmente e alimentando as redes, seja como leitores ou editores, autores, documentalistas, etc. De acordo com a afirmação de Levy, devemos preparar nossa criança para viver nesse contexto. Continuando a reflexão do ponto de vista de Rodrigo, o ensinar só é possível através do conhecimento, e isso se dá a partir do momento em que o indivíduo se abre para entender o mundo e sua lógica de funcionamento. A motivação é um motor, mas uma ação consistentemente ampla exige investimentos governamentais da formação continuada. Baseado na entrevista com a professora Leia Fagundes sobre inclusão digital, também para a revista Nova Escola, que no momento propunha um curso de especialização em arte, educação na cultura, cito, educação na cultura digital, onde se constituiria um diálogo ativo na busca por mudanças de paradigmas na educação. Segundo a professora, o caminho mais curto e eficaz para introduzir nossas escolas no mundo conectado passa pela curiosidade, pelo intercâmbio de ideias e pela cooperação mútua entre todos os agentes envolvidos no processo, não havendo uma receita pronta estabelecida. Defende a disseminação de softwares livres, sem custos e de fácil acesso pela internet. Também critica as políticas educacionais, onde os projetos são iniciados e interrompidos periodicamente, pois as sucessivas administrações não se preocupam em dar suporte a eles. Se referindo aos projetos para a inclusão digital, a professora Leia fala sobre a motivação pessoal como um motor, mas consistentemente, precisa de investimentos governamentais nessa formação continuada. O ponto de partida desse projeto de pesquisa seria a tecnofobia na cultura digital, a carência de políticas educacionais voltadas para a realidade escolar dentro do contexto atual e as dificuldades dos profissionais na educação da rede pública estadual em desenvolver seu trabalho. O projeto de pesquisa busca estabelecer os pontos de atenção nesse mundo tecnológico. Em pleno século XXI, onde falamos incansavelmente da cultura digital, do mundo virtual e suas possibilidades de exploração, e como estão
estão os professores da rede estadual de educação com relação à sua própria consciência crítica dentro de um contexto da cultura digital? O presente projeto é verificar e possibilitar soluções para as falhas dentro do sistema educacional, né, diante a essa cultura digital, a esse essa nova linha de pensamento crítico reflexivo. Pretendo desenvolver baseado nas teorias, nos referenciais teóricos aqui citados, e também dentro da nossa buscando dados, né, através das escolas, através do núcleo de tecnologia educacional, dados de funcionamento de núcleos tecnológicos, dos recursos disponíveis nas escolas, como são utilizados, por que são utilizados, por quem e por quem também não são, né? Os professores que não os utilizam. Porque a gente vai pegar o ponto de atenção e vai propor soluções, mas para isso eu preciso de dados, eu preciso fazer uma pesquisa que possa me assegurar com relação a uma futura proposta de formação para esses professores.